André aqui. Então, eu tô fazendo esse vídeo para dar uma opinião sobre os consoles da nova geração que foram lançados há poucas semanas aqui no Brasil. Então, basicamente os consoles hoje eles estão com uma arquitetura apenas que evoluiu em relação à arquitetura dos consoles anteriores. A AMD continua desenvolvendo chips dos mesmos consoles, só que agora seria a arquitetura Zen 2, diferente da arquitetura Zen que usou no PlayStation 4 e Xbox One. Então é basicamente uma evolução dessa arquitetura e ele está mantendo a compatibilidade das instruções x86, que são as mesmas usadas em PCs. Então por isso que hoje em dia fica muito mais fácil portar jogos de PCs para consoles e vice-versa. Pelas imagens que eu consegui ver dos jogos até agora, eu notei que sim, realmente eles estão mais bonitos. Agora está sendo aplicada a técnica do Ray Tracing, que é uma técnica bastante poderosa que faz com que a luz refletida nos objetos, nos elementos que podem refletir luz nos cenários, nos personagens, ela vai ter uma característica mais realista agora. Você vai poder ver como o efeito que a luz faz conforme ela bate nos objetos, zigue-zagueia pelo ambiente. Então é algo muito bonito, bastante espetacular. Só que realmente, sinceramente, eu já não estou mais sentindo tanto impacto quanto a gente pôde ver, por exemplo, da geração 16 bits para 32 bits, da geração do PlayStation 1 para o PlayStation 2. É claro, tem evoluções, mudam, mas só que o que dá a impressão é que cada geração nova que sai, a evolução tem sido um pouco menor. Eu acho que isso não é surpresa, de uma certa forma, a tecnologia ela parece que ela continua evoluindo, continua avançando, mas se por exemplo a gente for pegar os celulares, bem, o celular novo ele vai ter sempre uma câmera um pouco melhor, uma tela um pouco melhor, ele vai ter também um processador um pouco mais rápido. Mas compare agora os smartphones hoje em dia, de 2020, os smartphones que a gente tinha disponíveis lá para 2004, 2005. Nem os mais caros eram tão bons, honestamente. Eles faziam as coisas mais ou menos, às vezes travavam, tinha um comportamento meio irregular. Hoje em dia, mesmo o smartphone barato, ele é dezenas de vezes superior e mais rápido que o smartphone que saiu na época que os smartphones começaram a ser lançados. Então, o que eu digo com isso? Que não é para comprar um novo console da nova geração? Não, claro que não. Se você tem o dinheiro, se você gosta, você pode comprar. Falando por mim, eu sou um cara que sempre estive no PlayStation, desde o primeiro PlayStation até o 4 atualmente. Mas, por hora, eu não vi nenhum jogo que falasse assim da nova geração. Nossa, eu preciso comprar esse console. Porque assim como toda geração, mais ou menos no meio dela que os jogos vão começar a ter um pico de qualidade. Porque os desenvolvedores vão aprender a desenvolver melhor no hardware, vão aprender melhor as otimizações que são possíveis de ser feitas no hardware. Pois lembrando, o hardware do console é aquele, é fixo pela vida inteira do console. Não tem variações como no PC que você pode aumentar uma memória por um HD mais rápido. Então isso facilita muito a otimização. E ele fica relativamente barato pela performance que ele proporciona. Hoje, os consoles da nova geração PS5, Xbox Series, os jogos são disponibilizados ao menos em resolução 4K e 60 frames por segundo, a maioria deles. É o mínimo esperado da nova geração. Agora as implementações de Ray Tracing, de resolução dinâmica, isso vai depender de como que o desenvolvedor vai escolher implementar esse tipo de novidade, esse tipo de recurso nos jogos. Então, como eu estava falando, muitos poucos jogos novos estão sendo lançados. E é claro que um outro jogo, por exemplo, da geração anterior do PS4, do Xbox One, quando rodado nos consoles da nova geração, vão ter pequenas melhorias.
talvez uma melhoria gráfica, talvez assim, se a taxa de quadros por segundo era meio irregular, ela vai ficar mais estável, se o jogo for rodado na nova geração comparando com a geração anterior. Porém, muitos jogos ainda não foram corrigidos para suportar os novos consoles. Então, no mínimo, eles vão rodar da mesma forma que rodavam nos consoles antigos, entre aspas, da geração anterior. Então, a não ser que você tenha realmente o dinheiro disponível e queira realmente já embarcar nessa nova geração já nesse primeiro momento, eu digo, não, vai em frente. Compre mesmo, seja feliz. Porém, eu acredito que alguns problemas estão aparecendo nos consoles agora na primeira geração desses consoles novos, né? Na primeira leva, né? Eu acho que o SSD dos consoles, apesar de ser muito rápido, é muito pequeno ainda. O console com o PS5, o SSD interno dele vai permitir instalar mais ou menos 660 GB de dados. Isso equivale a mais ou menos 4 jogos maiores da nova geração, 4 Call of Duty novos aí. Talvez você consiga instalar um Call of Duty, um Red Dead Redemption, um Gran Turismo, um The Last of Us Part 2 e acabou, já não tem mais espaço no console para instalar nada. E como eu disse também, eu acredito que vai levar um tempo para que os desenvolvedores consigam extrair o máximo do hardware. Se a gente for lembrar, por exemplo, de alguns jogos bem interessantes da geração anterior, né? E eu vou falar do lado do PlayStation, que também é o lado que eu tenho mais conhecimento e foi os jogos do console que eu mais joguei, né? Se a gente for lembrar, por exemplo, Horizon Zero Dawn foi um jogo que saiu em 2017, ou seja, 4 anos depois que o console foi lançado, que o PlayStation 3 foi lançado, que o PlayStation 4 foi lançado, desculpe, ele foi lançado em 2013. God of War foi lançado em 2018, 5 anos quase depois que o PlayStation 4 foi lançado. Red Dead Redemption 2, aproximadamente 5 anos depois que o console foi lançado. Death Stranding, que também é um jogo que, fale o que falar, é bem impactante visualmente. Foi lançado aproximadamente 6 anos depois que o PlayStation 4 original foi lançado. Tudo bem que no PS4 Pro ele roda melhor e tem tudo mais isso daí. Porém, a arquitetura é basicamente a mesma. O PS4 Pro era só um pouco mais rápida. Ou seja, mais ou menos do meio da geração para o final que os jogos foram ficando com uma cara de nossa, realmente mudei de geração. Não digo que os jogos do PS4 no começo ou do Xbox One não eram impressionantes. Porém, parece que faltava algo. Eles eram excessivamente polidos, a taxa de frame rate muito estável, mas aí conforme os desenvolvedores vão ficando mais confortáveis com o console, conforme o tempo vai passando, eles vão conseguindo otimizar melhor as ferramentas, desenvolver ferramentas novas de desenvolvimento, para que eles consigam desenvolver jogos mais interessantes que levem o console ao seu limite máximo. Aí sim que a gente começa a ver coisas realmente interessantes e jogos que realmente chocam a gente com seu poder visual, narrativo, de áudio. Por exemplo, o jogo mais impactante que saiu do PlayStation 4, por exemplo, é o Last of Us Part 2, que saiu no último ano do ciclo do PS4, 7 anos depois do console ter sido lançado. Se a gente for ver, isso foi também a mesma história que o PS3. O Last of Us Part 1 saiu em 2013, 7 anos após o PlayStation 3 original ter sido lançado em 2006. E se você for ver, ele parece um jogo muito superior aos do início da geração do PS3. E a mesma coisa do Last of Us Part 2, ele parece um jogo muito superior aos do início da geração do PS4. Então é isso. Se você tem a grana para comprar o console, por favor, vai lá e compra, seja feliz. Eu não estou falando nada contra isso. Eu só acho que, se você esperar mais um pouco, os problemas iniciais dos consoles, como um possível superaquecimento, travamento, problemas que talvez tenham compatibilidade com jogos da antiga geração, sejam sanados. E aí você vai poder realmente, talvez tenha até jogos que explorem
melhor o potencial dos consoles novos. Mas é isso, por esse vídeo é isso, e até a próxima.